Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos respirar profundamente. Vamos relaxar nosso corpo e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. E agora vamos continuar a leitura da lição 7. A psicologia do vestuário. A 11 de novembro de 1918, quando chegaram afinal boas notícias do teatro da guerra, as minhas posses eram quase as mesmas de quando vim ao mundo. A guerra destruíra todos os meus negócios e eu era forçado a começar tudo de novo. Meu guarda-roupa consistia então de 3 ternos velhos e 2 uniformes de que eu não precisava mais. Sabendo muito bem que as pessoas, em geral, julgam um homem pela sua maneira de se vestir, fui logo procurar o meu alfaiate. Felizmente, ele me conhecia há muitos anos e assim não me julgou pela roupa que eu vestia então. Se eu tivesse feito, creio que teria naufragado. Eu tinha no bolso, por única fortuna, menos de $1 trocado, e contudo consegui crédito para 3 ternos dos mais caros que já tive. Pedi também que as roupas fossem feitas sem demora. Os 3 ternos custaram $375. Felizmente, eu tinha crédito junto ao meu alfaiate e ele não me perguntou quando eu pagaria aquelas roupas tão caras. Sabia que eu podia pagar e pagaria num tempo determinado, mas estaria convencido disso? Era essa a ideia que me passava pela cabeça e eu tinha esperança de que a pergunta não fosse feita. Em seguida, comprei em outra casa 3 ternos mais baratos e um enxoval completo. As melhores camisas, colarinhos, gravatas e roupas brancas. Em menos de 24 horas, estava livre da guerra e com um débito de $675. Tudo que se precisa como capital para alcançar o triunfo é uma mente sã, num corpo são e um verdadeiro desejo de ser útil ao maior número possível de pessoas. No dia seguinte, recebi os 3 ternos mais baratos que havia comprado. Imediatamente vesti um deles, coloquei um lenço de seda no bolso do paletó e, tendo por única fortuna $50 que pedira emprestados, saí passeando pelo Michigan Boulevard, em Chicago, sentindo-me tão rico como Rockefeller. Cada artigo de vestuário que eu usava então era da melhor qualidade. O fato de que não estivessem pagos só interessava a mim, ao meu alfaiate e ao outro comerciante onde comprar as roupas. Todas as manhãs eu me vestia bem e começava a passear pela mesma rua, precisamente à mesma hora. Acontece que era justamente a hora em que um rico editor costumava passar quando ia almoçar. Comecei a cumprimentá-lo todas as manhãs e às vezes parava para conversar com ele alguns minutos. No fim de uma semana resolvi fazer que não ouvia ao passar por ele, a fim de experimentar se passaria por mim sem falar, observando-o com o canto dos olhos. Fui passando adiante, quando ele me fez parar na calçada, pôs a mão no meu ombro e, olhando para mim da cabeça aos pés, exclamou: para um homem que acaba de deixar o uniforme, o senhor me parece muito próspero. Posso saber quem fez os seus ternos? Pois não, respondi. Esse terno foi feito especialmente para mim.
pela casa de Wilke e Sally. Ele quis saber em que eu me ocupava. Aquele ar de prosperidade que eu mostrava, vestindo todos os dias um terno diferente, atraiu a sua curiosidade, e era justamente isso que eu queria. Batendo as cinzas do Havana que fumava, respondi: "Oh, estou organizando uma nova revista que pretendo editar." "Uma nova revista?" perguntou ele. "E como se chama?" "Ela se chama Hills Golden Ruler", respondi. "Não se esqueça, em torno o meu amigo editor, que me encarrego da impressão e distribuição de revistas. Talvez lhe possa ser útil." Chegava o momento esperado, e era justamente o que eu tinha em vista quando comprei os ternos. Contudo, vale a pena acentuar que essa conversa nunca teria tido lugar se o editor tivesse me visto na rua com uma roupa surrada, mostrando indícios de pobreza em todo o meu aspecto. Um ar de prosperidade sempre atrai a atenção, e ainda mais uma atenção favorável, pois o desejo fundamental em todo o coração humano é prosperar. Meu novo amigo convidou-me a almoçar com ele no seu clube. Antes de serem servidos o café e os charutos, ele já me falara sobre o contrato para a impressão e distribuição da revista, e eu consentira que ele fornecesse o capital, sem cobrar nenhum juro. Naturalmente, para lançar uma nova revista é necessário um capital considerável, que é sempre difícil obter, mesmo oferecendo as melhores garantias. O capital necessário para o lançamento da Hills Golden Ruler, que o leitor deve conhecer, ia além de $30.000, e todos os centavos desses $30.000 foram conseguidos, principalmente devido à psicologia do vestuário. A muitas pessoas pode parecer absurdo que um homem em péssimas condições financeiras começasse logo por fazer uma dívida de $675 somente em roupas, mas a psicologia que aí se encontra a justifica plenamente. A aparência de prosperidade não somente causa uma impressão favorável àqueles a quem se precisa pedir favores, como também tem um efeito sobre a própria pessoa. Quanto a mim, eu não somente sabia que o fato de estar bem vestido impressiona favoravelmente os outros, como também sabia que isso produziria um estado de confiança em mim mesmo, sem o qual eu não poderia reconquistar a fortuna perdida. A primeira lição que recebi sobre a psicologia do vestuário me foi dada por meu amigo Edwin C. Barnes, sócio de Thomas Edison. Barnes divertiu bastante o pessoal dos escritórios de Edison quando, há 20 anos, dirigiu-se a West Orange num trem de carga, pois não podia conseguir dinheiro suficiente para pagar a passagem, e anunciou que ia entrar em sociedade com o Sr. Edison. Todo mundo riu do rapaz, exceto o próprio Edison, que viu no queixo largo e no rosto determinado do jovem Barnes algo que os outros não viram. Conquanto, naquele momento, ele tivesse mais o aspecto de um vagabundo do que de um futuro sócio do maior inventor do mundo. Há uma recompensa para cada virtude, assim como há um castigo apropriado para cada pecado. Tanto o castigo como a recompensa são efeitos sobre os quais o homem não tem nenhum controle. Barnes começou varrendo o chão dos escritórios de Edison. O que ele desejava era apenas uma chance para entrar na organização de Edison. Daí em diante, tornou-se um exemplo digno de ser imitado por outros jovens que desejam colocar-se na vida. Barnes está hoje afastado da vida comercial, apesar de ser relativamente jovem,
e passa a maior parte do seu tempo em duas belas casas, uma em Bradenton, Flórida, e a outra em Damariscotta, Maine. É multimilionário e feliz. Travei conhecimento com ele durante os primeiros tempos da sua associação com Edison. Naquela época, Barnes possuía o maior e o mais caro guarda-roupas de que já ouvi falar. Tinha 31 ternos e nunca vestia a mesma roupa 2 dias seguidos. Além disso, as suas roupas eram caríssimas. Usava meias de $6 e as suas camisas e gravatas eram de qualidade finíssima. Quanto às gravatas, eram feitas especialmente para ele, custando de $5 a $7 cada. Um dia, por troça, pedi-lhe que me desse alguns dos seus ternos velhos. Ele me respondeu que não tinha uma única roupa da qual não precisasse. Deu-me, sobre a psicologia do vestiário, uma lição que sempre relembrarei com vantagens. Não tenho 31 ternos apenas pela impressão de que isso poderia causar aos outros. Tenho-os pela impressão que causam a mim mesmo, disse-me ele. E passou a relembrar o dia em que se apresentou na fábrica de Edison, pedindo emprego. Precisei, disse-me ele, fazer 2 vezes a volta do edifício até conseguir coragem para me apresentar, pois sabia que tinha mais o aspecto de um vagabundo do que de um empregado aceitável. Barnes é apontado como o vendedor de maior capacidade que já trabalhou com o inventor de West Orange. Toda a sua fortuna foi conseguida graças à sua capacidade como vendedor. Porém, ele costuma dizer que nunca teria conseguido riqueza e fama se não tivesse compreendido a psicologia do vestuário. Durante a minha vida, conheci muitos vendedores. Eu próprio tenho treinado mais de 3.000 homens e mulheres e já observei que todos os grandes vendedores, sem exceção, compreendem e empregam essa psicologia. Tenho visto alguns vendedores bem vestidos que não conseguem recordes em vendas, mas ainda estou por ver um homem mal vestido que se tornasse um astro nesse campo de atividades. Estudei durante muito tempo a psicologia das boas roupas e tenho observado os seus efeitos sobre as pessoas, nas diferentes camadas da sociedade. Assim, estou plenamente convencido de que há uma íntima relação entre as roupas e o triunfo. Pessoalmente, não vejo necessidade de ter 31 ternos, mas se a minha personalidade exigisse um guarda-roupas tão importante, eu tudo faria para obtê-lo, qual fosse o custo. Para andar bem vestido, um homem precisa ter pelo menos 10 ternos. Deve ter uma roupa diferente para cada dia da semana, um sobretudo, um smoking para soirées, um fraque para solenidades durante o dia. O guarda-roupa de verão deve constituir de 4 roupas leves pelo menos, um paletó claro, calças de flanela escura. Se é uma pessoa que joga golfe, deve ter uma roupa própria para esse esporte. Isso naturalmente quando se trata de um homem que está 1 ou 2 pontos acima da classe média. O homem que se contenta com a mediocridade precisa de pouca roupa. Pode ser verdade, como disse um poeta conhecido, que a roupa não faz o homem, mas ninguém pode negar que o fato de andar bem vestido contribui bastante para o triunfo. O banco em que fazemos empréstimos está sempre pronto para nos oferecer dinheiro, mesmo que não precisemos, desde que mostremos um ar próspero. Assim, quando se vai a um banco fazer um empréstimo, nunca se deve ir mal vestido ou mostrando indícios de pobreza, pois nesse caso nada se conseguirá. Para o bem dos leitores que possam objetar quanto à ideia de lançar mão desse truque de roupas como meio de alcançar o triunfo,
Cabe-nos aqui explicar que, em geral, todos os homens que triunfam conseguem isso por meio de qualquer estímulo que os impele a maiores esforços. Pode ser chocante para os membros dos Alcoólicos Anônimos o fato de que James Wilkebot Riley escreveu os seus melhores poemas sobre a influência do álcool, mas é a pura verdade. O seu estímulo era a bebida. A propósito, o autor deseja esclarecer aqui que não está recomendando o uso de bebidas alcoólicas ou de narcóticos como estímulos, em caso algum, pois os entorpecentes e as bebidas destroem o corpo e a alma dos que fazem uso deles. Mas voltando a Riley, sob o influxo do álcool, ele se tornava imaginoso, entusiasmado, uma pessoa completamente diferente, segundo o testemunho dos seus amigos íntimos. Foi com o auxílio da psicologia, das boas roupas de Edwin Barnes, conseguiu dar a si mesmo o impulso que resultou em realizações notáveis. Já tem acontecido que alguns homens chegassem ao auge das suas realizações quando influenciado pelo amor de uma mulher. Relacione ao leitor esse fato com a breve sugestão feita sobre o assunto na introdução. E se for uma pessoa que conhece os homens, encontrará facilidade para determinar a discussão dessa fase particular do estímulo do entusiasmo, sem que sejam necessários novos comentários da minha parte, que não seriam apropriados aos espíritos mais jovens, que poderão assimilar também essa filosofia. Todos os tipos perigosos e suspeitos, os ladrões de estradas, os que se empenham em falsificações e etc., sempre usam entorpecentes, cocaína, morfina e etc., antes de entrar em ação. Mesmo aí, há uma lição mostrando que, em geral, todos os homens necessitam de um estímulo artificial e provisório para os impelir a esforços maiores do que os que são necessários em geral no curso ordinário da vida. As pessoas que triunfam sempre descobrem os meios que lhes parecem mais bem adaptados às suas necessidades e que podem produzir um estímulo capaz de levá-los ao auge dos empreendimentos. Sabe-se que um conhecido escritor de grande êxito costuma escrever ao som de uma orquestra formada de lindas moças, magnificamente vestidas, numa sala artisticamente decorada de acordo com o seu gosto, sob luzes de cores suaves e a orquestra tocando as suas músicas prediletas. Sob a influência de tal ambiente, são essas as suas próprias palavras. Fico bêbado de entusiasmo e é então que produzo o meu melhor trabalho. Vêm-me as ideias com tanta facilidade como se fossem ditadas por um poder invisível e desconhecido. Esse mesmo autor inspira-se tanto na música como nas artes plásticas. Todas as semanas tira pelo menos uma hora para visitar os museus e admirar as obras dos grandes mestres. Edgar Allan Poe, segundo se diz, escreveu O Corvo quando estava intoxicado. Oscar Wilde escreveu os seus poemas sob uma forma de estímulo que não pode ser descrita com propriedade num curso como este. Henry Ford, é essa uma opinião que admitimos ser apenas nós. Teve o seu verdadeiro início na vida graças ao amor de sua encantadora companheira. Foi ela quem o inspirou, quem lhe deu fé em si mesmo, de modo a poder enfrentar e vencer adversidades que teriam arruinado qualquer homem comum. Esses incidentes são citados aqui como prova de que os homens que conseguiram altas realizações têm sempre por acaso ou
por desígnio próprio, descoberto meios de estimular a si próprio, elevando-se a um alto grau de entusiasmo. Associe o leitor, o que dizemos aqui, ao que foi declarado sobre a lei do Mastermind na introdução, e terá uma concepção inteiramente nova do modus operandi, por meio do qual essa lei pode ser aplicada. Terá igualmente uma compreensão diversa do verdadeiro propósito do esforço aliado num espírito de perfeita harmonia e que constitui o melhor meio para fazer uso da lei em questão. Nesta altura, parece-me oportuno chamar a atenção do leitor para a maneira como se combinam as lições deste curso. Observará que cada lição trata do seu assunto particular e, ao mesmo tempo, faz uma recapitulação que facilita ao leitor melhor compreensão das lições anteriores. O que foi dito nesta lição, por exemplo, facilita a compreensão do verdadeiro objetivo da lei do Mastermind, que é principalmente estimular todas as mentes que se aliam para a constituição de um Mastermind. Inúmeras vezes o autor deste curso teve ocasião de conversar com homens em cujo rosto se liam todos os indícios de preocupação. Logo depois, os via erguer os ombros, tomar um ar decidido, ao mesmo tempo que um sorriso lhes abrandava a fisionomia, e voltavam aos seus negócios com uma espécie de entusiasmo que não conhece derrota. A transformação se efetuava no momento em que era estabelecida a harmonia de propósito. Uma pessoa que vai para o trabalho de todos os dias com espírito de desânimo, sem entusiasmo, está destinada ao fracasso. Nada pode salvá-la se não mudar de atitude e não aprender a estimular o seu espírito e seu corpo para elevar-se ao auge das realizações. O autor não quis encerrar este assunto sem ter exposto de diferentes maneiras o princípio aqui descrito, a fim de que ele seja perfeitamente compreendido e seguido pelos leitores de ambos os sexos, de naturezas diferentes, inteligências e experiências diversas. Lembro mais uma vez ao leitor que o seu objetivo na vida é triunfar. Com o estímulo dessa filosofia e com o auxílio das ideias que nela colherá, com a cooperação pessoal do autor, que lhe poderá dar uma noção completa das suas qualidades mais notáveis, o leitor poderá criar um plano definitivo que o conduzirá a grandes realizações. Contudo, não há plano que possa dar bons resultados sem o auxílio de qualquer influência que nos leve no espírito de entusiasmo a fazer esforços maiores do que os desenvolvidos nos afazeres cotidianos. Agora, o leitor está pronto para iniciar a lição sobre o autocontrole, na qual observará um ponto vital relacionado com esta lição, da mesma maneira que ela, por sua vez, tem uma relação direta com as lições sobre objetivo principal definido, confiança em si mesmo, iniciativa e liderança e imaginação. A próxima lição tratará da lei que serve como fiel da balança a toda essa filosofia. Até a próxima, meus amados. Gratidão a todos e muito amor na vida de todos vocês.